Olha, nós sabemos aí da importância, né, de inovação nas empresas para se destacar da concorrência, né? Hoje o mercado, praticamente todos os setores, a concorrência é muito acirrada, né? E aí muito se fala em inovação nas empresas e também a importância de se investir em estratégias diferenciadas para a gente se destacar no mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a Mabel Alvarado, a Mabel que é especialista em inovação tecnológica. Muito boa tarde, Mabel. Boa tarde, Cris. Prazer estar aqui com você. Satisfação toda nossa. Obrigada, viu, por ter disponibilizado um tempo aí na sua agenda para nos atender, para esclarecer, né? A concorrência, né? Ela é muito grande e realmente a inovação, quando se fala em inovação aí em diversos setores, é muito importante aí para que as pessoas se especializem para se destacar no mercado de trabalho, né? Só que, Mabel, é muito mais do que boas ideias, né? Que geralmente podem ser vistas aí como inovadoras. A aplicação de novo processo, tecnologia ou cultura organizacional, ela demanda planejamento, né? Exatamente, Cris. Hoje a inovação ela tem que ser feita de forma organizada, com uma estratégia bem definida, para que as empresas ou organizações, e, enfim, até as pessoas consigam enxergar as possibilidades onde há uma diferenciação e ganhar essa vantagem competitiva, né? O mercado, ele tem a concorrência muito ampla e sai à frente quem tem um pensamento inovador, quem tem características estruturadas para investir, encontrar novos produtos, novas soluções, observar o que o mercado está pedindo e você ter a oportunidade de atuar nesse mercado. Quando se fala hoje em inovação, seja para qualquer tipo de segmento, né? O que nós podemos, por exemplo, no mercado de trabalho, no mercado onde as pessoas têm que se destacar, né? O que é inovação? Como que as pessoas podem inovar, Mabel? A inovação, ela traz uma ideia de fazer as coisas de uma forma diferente, mas visando um resultado, né? Buscando um resultado efetivo. A gente tem que distinguir a inovação da invenção. Muitas vezes se inventam coisas que não resolvem problemas, nem são efetivas, ou não vão chegar ao mercado. Então, quando você fala em inovação do ponto de vista pessoal, é um pensamento de resolução de problemas, com um olhar, às vezes, distinto, né? O famoso pensar fora da caixa. Olhar com outros olhos aquele problema ou aquela demanda, né? Pensar que você tem uma oportunidade de diferenciar, se diferenciar como profissional, é ser um profissional criativo, aberto ao risco, né? A pessoa tem que estar disposto a se jogar um pouco mais, obviamente sempre tem a empresa ou a organização que a pessoa participa, uma determinada autorização para isso, né? Tem que ser um pensamento ágil. Hoje a agilidade é uma necessidade das pessoas e das empresas. Não adianta ficar pensando meses no projeto, é o que a gente fala, tem que errar rápido para aprender rápido, porque a velocidade da concorrência do mercado é muito grande. Então, um profissional inovador, ele tem que estar atento às tendências do seu mercado ou de outros mercados, de repente olhar para aquilo que ele nunca pensou, trazer oportunidades e testar, fazer. A gente fala que quando dá errado, a gente aprende muito mais do que quando dá certo. Então, o aprendizado com o erro é muito grande. E o profissional que se joga nesse perfil, ele vai ter uma diferenciação e uma oportunidade no mercado de trabalho. O que a gente tem que se atentar também, não é, Mabel, em relação a essas ideias. De repente você tem um profissional muito criativo aí na sua empresa e tal, tem ideias ótimas, mas essas ideias elas têm que ser também economicamente viáveis, né? Tem que ser capaz de oferecer essas soluções de maneira inédita, mas que caiba dentro ali do segmento e também para o tamanho, a dimensão ali do empreendimento em que ele atua, né? Com certeza, de fato nós temos que ter uma visão a incerteza envolve a inovação, mas a gente tem que ter mais ou menos um cheiro, uma fumaça de onde vamos chegar. A gente não pode buscar soluções que vão ter custos elevados para a empresa, porque isso o mercado não vai absorver. Então, existe uma estratégia de inovação definida pela empresa, às vezes é aumentar o mercado de atuação, às vezes é melhorar a lucratividade, e a gente tem aí, a inovação ela tem que ser factível dentro da estratégia empresarial que a empresa tem.
A empresa sempre tem um desenho estratégico, ela quer ser líder, ela quer ter mercado, ela quer estar no Brasil, ela quer exportar, então a inovação tem que estar alinhada com esse planejamento estratégico. A gente fala que a estratégia inovativa, ela é derivada do planejamento estratégico da empresa. Todo negócio tem que olhar para frente e saber onde ele vai caminhar. E a inovação ajuda esse trajeto, ajuda essa trilha de alcançar objetivos diferenciados. Dá para a gente traçar, dá para falar e que tem um perfil desses profissionais inovadores, são aqueles mais novos, são aqueles que saem da faculdades aí já, das faculdades já com emprego em vista, cheio de ideias também, ou são aqueles mais conservadores que vão ali para aquele lado mais tradicional, né? Mesmo em se falando em termos de inovação, dá para a gente falar de um perfil, Mabel? Não, hoje, na verdade, a gente tem vamos dizer assim, uma integração intergeracional. Às vezes, o jovem tem muitas ideias, mas não sabe conhecer o mercado, os riscos daquele mercado, e, ao mesmo tempo, os profissionais, como chamar assim, 50 mais, eles têm uma trajetória e uma bagagem muito importante para a inovação. Essa bagagem, ela reduz os riscos, e essa integração intergeracional tem sido muito importante para não sair abandonando tudo que se fez, afinal de contas, nós chegamos até agora porque existiram profissionais que enfrentaram esse mercado. A novidade, por si só, não é inovadora. Acho que o conjunto de situações, esse crescer em conjunto é que soma para uma empresa ou uma organização ter uma inovação estruturada, sabendo medir os seus riscos e sabendo os investimentos que não vão se perder. Certo, dá para falar também qual que é a importância da inovação para expandir os negócios, né? Nós temos aí muitas empresas tradicionais, empresas mais conservadores, principalmente que trabalham em empresas familiares aí, que têm aí uma certa resistência, né, em inovar. Não, assim está dando certo aqui, vamos permanecer dessa maneira, tal, mas tem uma importância bem relevante, né, a inovação para aumentar e expandir os negócios, né? Hoje, com a globalização, a gente pode adquirir bens de qualquer lugar do mundo, basta ter um clique no computador, a gente entende que a competição aumentou muito e, obviamente, as empresas familiares, as mais tradicionais, que às vezes atuam no mercado de alimentos, que são mercados tradicionais, elas têm que olhar e ver onde vão buscar novas oportunidades. A internet, a web, trouxe muita oportunidade de, às vezes, vender em lugares inimagináveis. Então, você tem um produto ou um serviço, você tem que estar constantemente olhando para essas oportunidades. A digitalização, a transformação digital, ela tem sido um caminho que não tem volta, né? A pandemia nos mostrou isso. Nós ficamos em casa, a gente teve que fazer compras pela internet, remédios, consumir cursos, fazer reuniões, muitas coisas foram muito positivas, e as empresas, sejam elas familiares ou não, pequenas ou grandes, elas têm oportunidades de alcançar resultados que às vezes não eram possíveis ou não estavam próximos. Hoje, vender até artesanato, eu posso colocar no correio um colar de sementes de uma artesã e esse colar ir parar em Londres, se é possível. Então, estar atento às oportunidades, hoje não é mais local, nem regional, é mundial. A gente pode vender e comprar do mundo inteiro. E as empresas familiares, né, que têm uma estrutura, às vezes, mais conservadora, elas têm que abrir essa mente para que possam ter novas oportunidades de enxergar negócios que vão derivar ou até mudar a estratégia antiga, né? A gente precisa estar movimentando, porque as empresas familiares hoje geram grande parte do PIB do Brasil e a gente precisa gerar novos empreendedores nas gerações mais novas, entendendo que o consumidor também mudou, o comprador também mudou. Então, a gente tem que seguir essas tendências para atender aquilo que o consumidor ou precisa para resolver os problemas, ou deseja. Hoje eu quero fazer um curso de inglês, eu não preciso ir para uma escola, eu posso fazer com um professor americano, ele na casa dele e eu na minha. Então, ou aprender árabe, né? Eu tenho um sobrinho que está fazendo um curso de árabe. Então, são oportunidades que a gente não tinha pensado, vinham vindo num caminho bem interessante, mas a pandemia acelerou muito e nos colocou de frente com o digital.
e esse digital em todos os âmbitos, em todos os cenários. Até massagem, tem massagem, né? Pessoas que ensinam a fazer automassagem. Então, são coisas bem que a gente não imaginava que ia acontecer, mas estão aí como grandes oportunidades para pequenos empreendedores, empresas familiares, e os desafios da indústria de grande porte também têm os seus desafios de inovação. Aliás, até você falou durante esse período aí de pandemia, nós falamos muito aqui, depois quando as coisas começaram a voltar ao normal, né, da retomada econômica e tal, e falamos muito aqui, Mabel, a respeito das pessoas se reinventarem, pessoas que passaram por dificuldades muito grandes durante o período de pandemia, que tiveram que fechar, encerrar as suas atividades, não conseguiram retornar, e quando retornaram, aquelas que conseguiram retornar tiveram que se valer aí da inovação também, tiveram que se reinventar para poder continuar as suas atividades, né? Até porque muitas pessoas aí começaram a trabalhar, por exemplo, em home office, muitos profissionais que começaram a atender em home office viram que era um caminho bom, aí um caminho bacana também para depois da pandemia, mas tiveram que partir para a inovação aí para poder se reestabelecer, né? Com certeza, acho que são as lições aprendidas agora na pandemia, elas vão ficar, principalmente no mercado de trabalho, né? E o mercado dos empreendedores, né? Os empreendedores em si, eles tiveram uma grande oportunidade de pensar diferente, né? Acho que ninguém nunca se viu numa situação como essa que aconteceu, em ser obrigada a pensar diferente, a usar a criatividade para resolver problemas de como eu sou massagista, não estou presa dentro de casa, como é que eu vou fazer para vender, para sobreviver? Eu tenho uma conhecida que era massoterapeuta e ela fez um curso de automassagem na internet. Ela conseguiu sobreviver dos meses de lockdown, ela mora no Rio de Janeiro, conseguiu, enquanto estava fechado tudo, conseguiu dar aulas de automassagem. Então, a criatividade humana, juntado ao empreendedorismo e à inovação, são grandes elementos de oportunidade. E o ser humano ele é dotado dessa ferramenta criativa. E nas dificuldades isso surge. Né? Muitas vezes a gente se vê desanimado, mas quando tem um pensamento de superação, e o empreendedorismo exige muito isso, de resiliência, a inovação vem para somar, e muitas vezes lá na frente vai ter novos resultados, novos clientes que vão fazer a diferença. Ainda temos muitos problemas a resolver. A inovação em grandes corporações tem a questão da saúde, inúmeras questões na área de alimentos, de processo. Então, quando a gente fala em inovação, nós estamos falando no âmbito geral. Pensar, a inovação ela tem um foco de fazer melhor, fazer diferente, ter coisas com melhores funcionalidades, custos mais adequados, né, redução de custos, e resolver problemas. A verdade é essa, né? Nós temos aí um meio ambiente exigindo uma resolução de centenas de problemas, então as oportunidades estão para todos. Inclusive, você tocou nesse assunto aí do meio ambiente, né, nas alternativas ESG. Eu estou conversando aqui com a Mabel Alvarado, ela que é especialista em inovação tecnológica, e isso se aplica também às questões ligadas ao meio ambiente, Mabel? Com certeza, muito ligado ao meio ambiente, né? Eu vou dar o exemplo básico que todo mundo conhece, que é a sacola plástica. A sacola plástica é um grande problema ambiental e a busca por soluções tanto de matérias-primas como do hábito, porque, na verdade, a gente tem um hábito da sacolinha plástica, que você está de supermercado com tudo ali, para depois usar essa sacola lá no lixo. Mas, enfim, outras questões que são a utilização de canudos, que tem contaminado muito, os microplásticos. Então, as regras ou as diretrizes do ESG, levando para a área de meio ambiente, são grandes tendências que as empresas dos mais variados podem se atentar. Por exemplo, a questão das embalagens dos alimentos. A gente olha quando volta do supermercado, é aquele monte de embalagens. Então, as empresas de embalagem têm que encontrar soluções mais adaptadas ao meio ambiente.
Inclusive, nós sabemos agora, você falou aí das sacolinhas plásticas, aí o pessoal vem se inovando, vem diferenciando. Hoje as sacolas já são feitas de materiais biodegradáveis, oxidegradáveis também, tudo isso para contribuir para a preservação do meio ambiente. Só que para isso tem que se estudar, tem que se chegar, né? Não, espera aí, nós também temos que fazer a nossa parte. Para isso as empresas têm que ter profissionais, né, que tenham também que consigam pensar longe. Qual é o segredo, Mabel, de escolher os colaboradores inovadores? Como é que se escolhe um bom colaborador que tem essas ideias inovadoras? Hoje o mercado tem trabalhado muito com o que a gente chama de inovação aberta. A inovação aberta, ela estabelece uma relação de várias partes, né? As empresas antigamente, e estou falando pouco de antigamente, talvez há menos de 5 anos, elas sempre olhavam para o seu P&D, que é a área de pesquisa e desenvolvimento, como equipe própria, com funcionários, um gestor, um líder e assim por diante. Hoje a inovação ela é muito mais fluida. Hoje as empresas estão conversando muito mais com os seus, às vezes até seus fornecedores, com as instituições de pesquisa, com as universidades, com as incubadoras e as startups, que a gente chama de um ciclo de relacionamento de inovação aberta. É ouvir de todos os lados. A informação, seja ela técnica, seja ela de mercado ou de demanda, é o grande insumo da inovação. Se eu não sei o que está acontecendo, por exemplo, em ciência básica, em química, biologia, em física, às vezes eu perco uma oportunidade. Então, essa relação de inovação aberta tem contribuído, o ecossistema brasileiro é rico, as nossas universidades têm um nível muito bom, nós temos várias entidades, o Senai, o Sebrae, a todas as incubadoras e aceleradoras, é um ecossistema forte, os parques tecnológicos que vão munindo as empresas de informações de profissionais. Agora, como esses profissionais são escolhidos? De certa forma, há uma formação técnica, às vezes necessária, dentro da área da empresa, mas esse técnico ele tem que vir junto com um trabalho estratégico, com um trabalho de tendências mundiais, de tendências tecnológicas. Existe um perfil técnico robusto, que a gente chama de ciências duras, mas existe um profissional que tem adaptação a olhar o mercado, olhar o futuro, entender o desenvolvimento como uma ferramenta de trabalho. A inovação, ela é um mecanismo de chegar a um resultado. Então, existe uma forma estruturada de fazer isso, e é uma grande oportunidade, inclusive, de formação e de aperfeiçoamento de profissionais de todas as áreas começarem a estudar um pouco mais de inovação. Porque seja de administração, engenharia, biotecnologia, veterinária, agronomia, todas as profissões precisam ter um grau de entendimento de inovação para fazer com que os resultados dentro das organizações sejam relevantes. E são todos esses pontos aí, essas novas ideias aí, que dão destaque a uma empresa, né, frente à sua concorrente, né? Sim, hoje, quando a gente fala em inovação, ela é o fundamento da busca da vantagem competitiva. Ou seja, eu quero sair na frente, então eu tenho que inovar de alguma forma. Seja no produto, seja no serviço, seja na entrega, no atendimento ao cliente. Uma coisa que a gente tem falado bastante é a inovação centrada no usuário, ou seja, o que o cliente quer. Antigamente, o cliente não queria nada, ele só recebia da indústria ou dos serviços. Agora não, agora ele define o que ele vai comprar, porque diante da concorrência ele tem opções. Então, pensar no que o usuário, a inovação centrada no usuário, hoje é um caminho muito forte, principalmente na área de serviços. Né? Aí estão aí as tecnologias a telefonia, por exemplo, a gente às vezes tinha 2, 3 telefônicas para poder, né, companhias para escolher, e não tinha muito o que fugir, não podia nem trocar de companhia, porque senão se perdia o número. Hoje, o fluxo de serviços que existem acoplados na área da telefonia fazem você escolher. E elas tiveram que se adaptar e centradas no usuário. Uma experiência mal sucedida com o usuário, ele além de perder o cliente, ele fala mal. E hoje falar mal na internet repercute muito. Então, um mau atendimento, ele repercute negativamente para a empresa de forma muito relevante. Então, essa inovação centrada no usuário também é um ponto hoje importante na visão das estratégias de inovação empresarial.
Nós falamos aqui, Mabel, a respeito da retomada econômica, daquelas empresas que tiveram aí que se reinventar, tiveram que inovar aí a sua maneira de trabalhar para poder ali se recolocar no mercado novamente, aquelas que precisaram sair ou aquelas que continuaram, mas para se manter no mercado. Tem como inovar, achar novas maneiras de trabalhar sem comprometer o orçamento da empresa? Que é a primeira coisa, né? Você chega lá com uma ideia ótima, olha, chefe, eu sei que eu tenho uma ideia aqui bacana, isso aqui vai alavancar os nossos negócios e tal, mas vai despender aí uma certa quantia. Tem como inovar sem comprometer o orçamento da empresa, Mabel? Hoje a inovação ela precisa de dois grandes recursos, né? Um são humanos, são as pessoas pensando e trabalhando, e outros são os financeiros. Esses recursos eles têm duas origens. Uma são as origens da própria empresa e outros são dos sistemas de financiamento. Então, hoje o Brasil, principalmente, ele tem várias fontes de financiamento, inclusive até quando ele faz a fundo perdido. A FINEP, que é a grande agência de inovação do Brasil, ela tem vários editais de fundo perdido. Recentemente está fechando um de inteligência artificial, que ela vai disponibilizar um valor para as empresas que apresentam projetos de inteligência artificial que sejam financiados. Então, existe um sistema público de financiamento. O Senai tem financiamento, o Sebrae tem financiamento. Então, assim, não necessariamente todos os recursos são da empresa. Existem possibilidades, sim, cada caso, cada campo de técnico tem uma área, algumas mais financiadas, outras menos. Eu tenho colocado que é importante as empresas tomarem conhecimento que existem e quais são esses recursos que encaixam na sua atividade. Muitas vezes a empresa pode se surpreender que na área dela tem muito recurso e ela precisa se organizar para ter projetos que se alinhem a esses recursos. Existem recursos no mundo inteiro, inclusive internacionais, que as empresas até brasileiras podem alcançar. A União Europeia hoje está muito em voga, de Portugal, a América Latina, o programa de Startups Chile, que já recebeu muitas empresas brasileiras também, todas essas com o objetivo de financiar a inovação. Hoje, o financiamento público da inovação é uma política governamental, ela faz parte do compromisso do governo, em geral, de todos, né, de que precisa apoiar as empresas para inovarem. Mabel, quero agradecer muito a sua participação, foi bastante esclarecedora aí, e já deixo convite para retornar aí, que a gente tem bastante a falar sobre inovação, principalmente inovação tecnológica. Obrigada, Mabel. Muito obrigada, foi um prazer. Satisfação toda nossa em receber você aqui hoje, mesmo que por Meet, aí por online, mas uma grande satisfação. Um grande abraço. Obrigada. Até mais. Essa então é a Mabel Alvarado, ela que é especialista em inovação tecnológica, falando aí sobre a importância das empresas inovarem, né, contarem com profissionais que sejam inovadores, que trabalhem sempre à frente aí para se destacar da concorrência.